Ligue 3864-4054 ou pelo WhatsApp 98208-9483 ou 99583-4645. Raniflex, construindo e realizando seus sonhos. ZYU 240. Rádio Pop Rio. As eleições 2020 estão chegando. Como em toda missão importante, você precisa estar preparado e seguro para cumprir o seu papel. Mas fique tranquilo, é só seguir o passo a passo que não tem erro. Passo 1. Coloque a máscara ao sair de casa. 2. Entre na sessão eleitoral e fique de frente para o mesário. 3. Mostre seu documento oficial com foto. Quando o mesário disser seu nome em voz alta, confirme. 4. Guarde seu documento e limpe suas mãos com álcool gel. 5. Assine o caderno e, se precisar de comprovante de votação, peça ao mesário. 6. Dirija-se à cabine de votação. Digite os números dos seus candidatos e aperte confirma. 7. Limpe suas mãos com álcool em gel e pronto. Missão cumprida. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Rio, o jeito jovem de fazer rádio. Jornalismo, FPG, Faculdade Pinheiro Guimarães. Aqui seu talento vira notícia. E agora com vocês, na programação da 98.7, o programa Educatete, com ele, Jonas Júnior. Um programa com muita música, notícia, entrevista, bate-papo, diversão, educação, cultura e muita arte. Só aqui na programação da 98.7, no programa Educatete. Vem que vem! Fala galera, boa tarde, está começando mais um programa Educatete aqui pela sua rádio Pop Rio 98,7 FM, com transmissão simultânea pelo nosso site www.radiopoprio.com. E se você quer assistir a live do nosso programa, entre agora na nossa página do Facebook, @Rádio Pop Rio, tudo junto. Entra que você vai assistir a nossa live de hoje. Bom, o pessoal que está acostumado a assistir o programa vê que eu sempre começo com muita alegria, aquelas coisas todas e tal, só que o programa de hoje não cabe isso. Vamos falar de um assunto muito sério a respeito de um assunto que invadiu o país como um tsunami, sobre um tema, eu não sei se um tema, não sei assim, um nome que deram para um caso de estupro. E esse caso foi considerado por alguns como estupro culposo, né? Então, para conversar com a gente sobre isso, o nosso convidado de hoje é o advogado criminalista Moisés Pedro, e que também é o apresentador do programa da Unijazz, né? Construindo Sonhos, aqui na Rádio Pop Rio. Então, Matheus, solta o som e vamos começar a festa. Vem. Pensa num programa que onde toca levanta seu astral, seja em casa ou na estrada, de volta sempre atual. Pensa num programa que cultura e educação é o tema, informação é o esquema. É ele, Educatete, o programa com ele, com Jonas Júnior ensinando o macete. A Pop Rio todo mundo conhece, 98.7 é ele, Educatete, o programa com ele, com Jonas Júnior ensinando o macete. Segunda-feira nas 14 eu te espero, na Pop Rio da galera. Na, 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 na. É isso aí, galera. Começou a festa, programa Educatete no ar. Se você quiser participar com a gente, com comentáririos, é só entrar na nossa página do Facebook,
né, que a live está rolando, @Rádio Pop Rio, tudo junto, ou mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 2547-1404. 2547-1404. Né? Você participa com perguntas ou comentários, tá ok? Fica à vontade. Começando o programa aqui com a gente hoje, o advogado criminalista Moisés Pedro. Doutor, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Jonas Júnior. Prazer enorme estar com você aqui no programa Educatite. Bom, a gente trabalha junto, né? Então, eu vou abolir um pouco esse negócio de doutor, um pouco essa formalidade. Fica à vontade. Afinal de contas, somos colegas de trabalho também, apesar que a situação pede essa formalidade. Bom, como eu disse no início do programa, é um tsunami invadiu o Brasil, as pessoas ficando muito revoltadas com o termo estupro culposo e, obviamente, com a absolvição do réu. Muitas pessoas deu para perceber que se levaram pela emoção. Eu tive a oportunidade de assistir quase 3 horas, foi um pouco mais de 3 horas, mas eu não cheguei a assistir isso tudo, mas com certeza umas 2 horas da audiência eu assisti esse vídeo, né, que me enviaram pelo YouTube, e também tive acesso ao final do como é que é o nome do termo que dá? Aqui, que vem aquele processo todo A sentença do juiz? A sentença do juiz. Tive acesso, obrigado. Tive acesso à sentença do juiz. E ali, lendo a sentença e vendo o vídeo, eu consegui entender melhor o caso. Mas queria deixar claro a todos os ouvintes que o nosso objetivo aqui não é tomar partido de A ou de B. Né? Vamos aqui simplesmente colocar nossas opiniões de acordo com o nosso ponto de vista, né? E, obviamente, com a sua ajuda, que é um técnico nisso, você é um advogado criminalista, e vai nos ajudar a entender melhor o porquê desse réu ter sido absolvido. Então, eu queria que o senhor nos ajudasse aí. Eu vou passar aqui só alguns tópicos. O réu é o André de Camargo Aranha, e o crime, né, ou o suposto crime, aconteceu no dia 15 de dezembro de 2018. O local foi o Café de la Musique, na Avenida dos Merlins, posto 1B, em Jurerê Internacional, em Florianópolis, Santa Catarina. A vítima foi a Mariana Borges Ferreira, que na época tinha 21 anos de idade. Né? Ela era tipo uma promoter, né, trabalhando no evento, embaixadora nesse evento do Music Sunset, né? E eu queria que o senhor dissesse para a gente mais ou menos o que é esse estupro culposo. Tem isso no processo? Como é que foi isso? Jonas, deixa eu começar falando uma coisa que é importante para o ouvinte. Às vezes a pessoa está ouvindo o programa da rádio e não sabe muito bem essa diferença do crime culposo, crime doloso. Ouve-se muito na TV, jornais, falando sobre o dolo é quando o cara tem a intenção e culpa quando ele não tem a intenção. Falo muito superficialmente sobre isso, né? Então, para a gente poder entender essa questão do culposo, é preciso a gente entender o outro lado, que é o doloso. Mas muitas vezes, eu trouxe até o Código Penal para fazer uma leitura junto com o Código, para o ouvinte que quiser acompanhar, é o Código Penal Brasileiro. Você pode pesquisar no site da Presidência, é o mais confiável. Quer acompanhar coisa de lei, você vai no site da presidência.gov.br. E lá você tem o Código Penal. O artigo 18, o Jonas, ele fala o seguinte, o artigo 18 do Código Penal. Ele vai dizer: disse o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O que é isso? Quando ele tem intenção, quando ele quer praticar um determinado crime, ele está agindo de forma dolosa. Mas também ele pode não ter a intenção de querer praticar o crime, mas ele assume o risco de produzir o resultado, que é o que diz o inciso 1 do artigo 18. Então, mesmo ele não tendo a intenção, ele pode estar agindo dolosamente. É o que a gente chama de dolo eventual. Então, tem o dolo direto, que é a primeira parte do inciso 1, quando ele tem a intenção de praticar o crime, agindo de forma dolosa. Mas ele pode não ter a intenção, mas está assumindo o risco. Um exemplo prático, para a gente entender aqui, o ouvinte também. O cara está com uma arma na mão, numa praça cheia de crianças, pessoas, jovens, adultos e tal, mas ele não quer matar ninguém. Ele fala bem claro, eu não quero matar ninguém, só que eu tô com essa arma aqui agora, eu quero testar. Aí ele começa a atirar na praça.
Pô, tá cheio de gente. Ele vai assumir o risco de matar alguém. Pô. Isso é óbvio. Então, mesmo ele dizendo, ó, não tenho intenção de matar ninguém, mas ele pode responder por homicídio doloso se é ao disparar a arma de matar alguém. Então, quando a imprensa fala, quando ele tem a intenção, é dolo. Quando ele não tem a intenção, é culpa. Então, ele pode não ter a intenção, mas também está agindo de forma dolosa, que é o dolo eventual. No inciso 2, aí sim, no inciso 2 do artigo 18, vai dizer o que seria o crime culposo. Diz o seguinte: culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Aí sim, então se ele agiu de forma negligente ou imprudente, ou não foi muito técnico, né, falta de perícia, aí ele vai responder de forma culposa, se houver previsão legal, certo? Se houver previsão legal, aí ele responde de forma culposa. Se não houver, ainda que ele tenha tido uma atitude de forma negligente, ou imprudente, ou imperito, ou seja, ele agiu de forma culposa, ele não vai ser punido por não haver uma conduta expressa para punir o agente de forma culposa. Deu mais entender mais ou menos? Deu para entender. Bom, só para deixar claro, pessoal, como é que ocorreu o fato? Um evento, né, na casa de show Café de la Musique, né, que é um barzinho que tem lá os bangalôs, tem lá os camarotes, né, as áreas VIPs, tem a pista, aquelas coisas todas e tal. E, obviamente, os camarotes, as áreas VIPs são utilizadas normalmente pelo pessoal da alta sociedade, a galera que tem uma graninha, né? Então, Elite, né? Então, assim, essa menina, a Mariana, foi para lá para um evento, trabalhar no evento, e parece que logo após o evento ela foi convidada a participar foi convidada a ir a um desses camarotes, né? Certo. Dessas áreas VIPs. E lá, batendo papo lá com o rapaz, com o réu André Camargo Aranha, foram para um canto mais reservado, e o ato aconteceu em aproximadamente, segundo os horários dentro da sentença, ele começa às 22h15 e acaba às 22h31. Ou seja, em 16 minutos aconteceu. Gente, apesar da sentença ter absolvido o réu, eu vou usar sempre o termo o suposto, tá? Né, o suposto crime. Então, assim, e segundo relatos da vítima, da senhora Mariana, da senhorita, né, Mariana, ela foi abusada sexualmente e que não se lembra de nada, né? O fato é que houve, né, a prática da conjunção carnal. É isso, doutor? Isso aí. Que é a ruptura do ímen, né? Com a ruptura. Ismenal. Ruptura ismenal, que fala, Imenal. Imenal, né? Então, assim, houve, né, para ficar mais fácil o pessoal poder entender, ela perdeu a virgindade, né? Houve o ato sexual em si, e ela alega que não houve o consentimento para isso, né? Que não houve consentimento para isso e que ela não lembra do fato e que ela foi abandonada. E, assim, essa versão que ela dá, que ela saiu de lá cambaleando, descendo as escadas, que ela não se lembra muito bem, mas ela consegue pedir um Uber para poder ir para casa, né? Ela pega e liga para a mãe, e aí, chorosa dentro do carro, mas segundo o motorista do Uber, ela entra bem dentro do carro, de boa. No momento que a mãe atende o telefone, é que ela começa a chorar. As câmeras de filmagem do estabelecimento não filmam, não mostram a Mariana embriagada ou dopada, entendeu? Ou dopada. E aí a mãe em casa constata que há sêmen na roupa íntima dela e sangue, né? Então, assim, foi constatado que houve que o sêmen era do réu, do André de Camargo Aranha, entendeu? Mas, assim, o grande questionamento disso tudo é a dimensão que isso tudo tomou. Porque, assim, no meu entendimento, baseado nas provas que foram apresentadas, e lendo a sentença, e vendo o depoimento por mais de 2 horas assistindo, para poder hoje estar aqui e poder falar, o que eu vejo é que ela
que houve o ato, tá? Sim. Então, assim, se foi consentido ou não, no local onde eles estavam não tinha câmera. Então, a gente não tem como dizer se foi à força ou não, porque eles entraram, em 16 minutos saíram, quer dizer, não deu tempo nem de namorar direito, se for o caso, né? Então, assim, foi coisa muito rápida e ela já saiu fora, logo depois ele saiu atrás e ela... então, houve isso. E, segundo o advogado de defesa, ela tentou armar para se dar bem financeiramente, como no caso daquela menina, do caso do Neymar. Do Neymar Júnior. Então, assim, pode ter acontecido isso, doutor? Olha só, o Jonas, veja bem, a gente fica até um pouco difícil de falar sobre o caso que a gente não atuou no processo, a gente não pode ficar falando sobre o que aconteceu. A gente pode falar sobre o que a gente sabe pela sentença que tornou-se público, que a gente viu, e o importante é que a sentença ela faz um relatório do que aconteceu no processo. E aí você disse muito bem, na sentença tem um relatório dizendo que realmente foi constatado que houve a conjunção carnal, foram feitos exames toxicológicos, exames de alcoolemia, e não foi constatado nem estar alcoolizada e nem estar com drogas. Tá? Mas ela bebeu no evento, quer dizer, mesmo o fato ela mesmo diz que bebeu. Que bebeu, então assim, o fato, quando o laudo, porque tem um laudo médico, desculpe estar atrapalhando, no laudo médico que está na sentença, sim, diz que não tem nenhum teor. Está negativo o resultado. Tudo está negativo. Quer dizer, naquele caso ali, não teria que ter constado que tinha uma dosagem X de álcool, como é, por exemplo, no bafômetro. Veja bem, a gente não tem acesso ao laudo. Apenas essa informação na sentença que o resultado foi negativo. É até uma questão que a gente precisa levantar aqui, o Jonas. É o fato de como teve acesso a essa sentença, teve acesso a esse vídeo, porque quando se fala de crimes contra a dignidade sexual, ele é uma exceção à regra. A regra é qual? Que todos os atos são públicos. Pode haver publicidade dos atos da administração pública. Mas esse tipo de crimes contra a dignidade sexual, o artigo 234b do Código Penal proíbe essa divulgação. Não pode, a audiência não pode ninguém entrar, somente as partes, o juiz, o promotor, o advogado, ninguém pode ter acesso a esse tipo de processo, que é um processo que corre em segredo de justiça. Foi por isso que o juiz pede para que não haja, que ela vire a tela do computador para mostrar que ninguém dentro da sala. Exatamente, porque como se fosse uma audiência, não podia ter ninguém na sala de audiência, somente as partes, o magistrado, o advogado, enfim, mas não pode ter ninguém. Tanto que no início da audiência, o juiz pede para ela virar a câmera para ver se tinha alguém na sala com ela, porque não pode, tem que ter segredo de justiça, porque tem muitas coisas que são expostas ali, interfere a dignidade da pessoa, é complicado. O legislador já antecipou a isso e falou, não, então nesses casos não pode haver publicidade desse ato. Porque ela foi muito humilhada durante a audiência. E a audiência em si, a gente vai chegar nesse ponto, houve um certo exagero ali. Mas voltando à sua pergunta, não esquece esse ponto não. Em relação ao fato de você ter acesso aos autos. Eu disse o seguinte, a gente só teve acesso ao que está na sentença, a gente não viu o laudo. Se esse teor alcoólico que ela disse que bebeu, ela reconhece que bebeu, foi suficiente para deixá-la sem consciência, certo? Aí você caracterizaria aí o crime de estupro vulnerável, que é o parágrafo 1º do artigo 217. O 217 ele é objetivo, o caput. O 217A ele diz o seguinte, você ter conjunção carnal com menor de 14 anos. Sim. Aí o critério é objetivo, é menor de 14, praticou ato de conjunção carnal, é crime. Independe do consentimento. O próprio parágrafo 5º desse artigo mesmo, ele diz que mesmo havendo consentimento, não quer saber. O legislador foi duro nesse momento. Ele falou assim, senhor, praticou ato de conjunção carnal, ainda que ela tivesse ter praticado anteriormente. Ela não era virgem, já o verbo popular, né? Já deu para fulano, deu para ciclano. Sim. Não adianta. Praticou ato de conjunção carnal com a menor de 14 anos, é crime de estupro vulnerável. Agora, se ela estava alcoolizada, o laudo só diz que foi negativo. A gente não pode adentrar sobre essa questão, sobre se ela realmente estava alcoolizada ou não, qual foi o teor alcoólico que ela estava. Droga, ela mesmo reconhece que não tomou nenhuma droga, nenhum entorpecente. Então, só mesmo a questão do álcool aí. O que ela alega é que, e isso tá no vídeo, quem for ver, tá no YouTube aí, quem procurar vai achar, e só ter paciência assistir as 3 horas, né? Mas ela é a primeira a depor, e ela incisivamente
espero ter usado o termo correto, ela afirma que todos estavam mancomunados, né, contra ela. Então, que havia um complô contra ela, onde todos mentiam. Então, que os amigos delas mentiam, que os amigos do André de Camargo mentiam, que o juiz estava contra ela, que estava todo mundo contra ela. Ela abre mão. Aliás, na verdade, ela fica em dúvida se era para ela abrir mão do advogado do Ministério Público ou se era para ficar com o advogado que cedeu a sala para ela participar da audiência. Então, assim, ela se contradiz muito. Mas mesmo ela se contradizendo, mesmo que ela tenha feito isso, só o fato da penetração durante o ato sexual, olha, não precisa nem isso. Um toque indesejado já é considerado assédio, estupro, né? Então, assim, independente disso, para mim, ele teve culpa. Mas ele foi julgado inocente por falta de provas. Porque tanto as câmeras quanto todos os exames, e assim, pediram quebra de sigilo telefônico, foram na casa dele fazer investigação em computador, em ver nas coisas dele dentro de casa, roupas, e, né, aquelas coisas todas, para ver se ele tinha alguma coisa que pudesse ser usado contra ele, e não acharam nada. É importante, o Jonas, que você está falando, porque é o seguinte, porque a gente precisa fazer um corte aí entre o que está nos autos e o que foi especificamente a audiência, certo? Por que eu estou falando isso? Porque o que está nos autos, você acabou de falar, não tinha provas suficientes para condená-lo. Por isso que o juiz absolveu. Por insuficiência de prova, o 3867 do Código de Processo Penal. Até o Ministério Público e a Defesa pediram o 3863, que é constituir o fato não constituir crime. Só que a juiz entendeu pela insuficiência de prova. Mas as provas produzidas nos autos é uma coisa. Vamos fazer um corte aqui em relação à audiência em si, que é o que você está comentando agora. Houve exagero por parte do advogado, ou houve uma certa parte omissão, ou então deixa para lá em relação ao próprio juiz, o próprio Ministério Público estava presente na audiência, porque o que a gente vê, o que foi colocado pelo Intercept na internet, no site deles, foi um trecho pequeno onde ela foi humilhada pelo advogado. Sim. Isso a gente, vamos ser sinceros, realmente houve um exagero. Muito. Houve um exagero. Eu tive a oportunidade de ver e realmente ele foi, desculpa, mas ele foi covarde. Assim, eu vi, por que eu estou te dizendo isso? Porque, assim, ele se aproveitou, ou obviamente que ele foi muito inteligente. Ele se aproveitou de uma fraqueza da vítima, que estava ali sob pressão. Ela estava sentindo como se a impressão que eu também tinha, que ela era a ré. Né? No caso, passa essa impressão de que ela era a ré. Então, assim, e ela ficou desnorteada, sem saber o que fazer. E aí, o advogado, obviamente, foi muito inteligente, pegou essa fraqueza dela, porque ela não tinha pontos fracos, ela era a própria fraqueza em si. E usou de exagero com as suas pronúncias, com as suas falas. Eu também estou procurando aqui para poder achar as coisas que ele falou para ela, mas teve um ponto da conversa em que ela fala para ele, tipo, se fosse sua filha, eu falei assim, pô, graças a Deus que você não é, porque a minha filha nunca seria igual a você, não sei o que, alguma coisa assim, né? Então, assim, jogando ela de... porque, veja bem, quando você tem um interrogatório de um réu, ou você tem uma oitiva de uma testemunha, existem técnicas de você extrair da testemunha, do seu depoimento, ou da própria vítima, ou do próprio acusado, o que você quer que realmente seja dito ali. Porque é importante para você. Se você quer extrair uma confissão do acusado, o Ministério Público vai pegar e vai fazer perguntas, vai ser incisivo, vai até, de repente, alterar um pouco a voz, para tentar fazer com que o réu chegue, não, realmente, naquele dia, tal. Então, são técnicas de você conduzir um interrogatório, um depoimento e tal. Mas nunca exagerar. Eu vejo que quem teve a oportunidade de assistir a íntegra da audiência, vê que houve uma troca de tanto ela quanto o próprio advogado da defesa, do André. Então, tanto que ele falou essa fala que você disse agora,
em razão de uma coisa que ela disse antes. Então, e ficou aquele negócio. Ela fala uma coisa, ele rebatendo de lá, e ela rebatendo daqui de uma forma mais irônica e tal. Então, veja bem, houve sim um certo exagero, a meu ver, houve um certo exagero na hora da interpelação. Ela, por sua vez, de um sexo feminino, um sexo frágil, vamos dizer assim, é frágil. Por mais que a gente coloque em par de igualdade, direitos iguais, do homem, mulher e tal, mas nesse momento ela fica meio acuada ali. E você utilizar aquele momento que ela ficou acuada e colocar no público ali, para o pessoal se sentir assim, poxa, caramba, olha o que ele fez com ela. E, por certa parte, não foi nem pela palavra, o termo que o Intercept usou, estupro culposo. Eu acho que a comoção social foi mais pela situação que ela estava na audiência. Certo? A minha percepção foi essa, João. Não sei se você concorda comigo. Porque se você for analisar o processo em si de forma técnica, o estupro, que, segundo consta na denúncia, não ocorreu. Pelos próprios depoimentos, pelo laudo pericial que foi colocado, a juíza ela até menciona isso na sua fundamentação, mas na hora dela decidir, ela disse o seguinte, olha, existem provas aqui de que houve estupro de vulnerável, mas não são provas suficientes para condená-lo. Existe uma dúvida. E aí ela até coloca na sentença que é melhor deixar um culpado solto do que um inocente preso. E aí é o que a gente chama do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve o réu. E foi o que ela fez. Que é aquele negócio que diz assim, até que se prova o contrário, todos são inocentes. Todos são inocentes, Mas a prova foi constituída ali. Houve prova testemunhal, houve prova pericial, houve depoimento da vítima, testemunhas que foram lá e falaram como eles viram, como foi o contexto, porque esse crime ele corre dentro de um ambiente que está só a vítima e o autor do fato. Então você não tem como saber como foi. Só se tivesse uma câmera em cima, você não sabe como foi. Então vai o depoimento que a testemunha próxima falou, a forma como ela saiu após do quarto, andou, foi até o Uber, pediu o Uber. Então, são questões que o juiz analisa para saber se realmente o que ela está falando é verdade ou tem alguma certa... Porque cria dúvida, né? O próprio advogado pergunta a ela durante o depoimento é o seguinte, cara, se você estava, assim, ele não usou exatamente esse termo, mas o que ele questionava se ela estava tão dopada, como é que ela conseguiu pedir Uber, digitar no celular, né? Porque ela tem que digitar o endereço, ela disse que o endereço de casa estava salvo. Mas mesmo assim, ela tem que desbloquear o telefone, tem que abrir o aplicativo, achar o endereço de casa, apertar, e depois ainda conseguir identificar o carro para chegar em casa, né? Então, assim, esses tipos de coisas. E desde o momento em que ela se retira do grupo, né, que ela sai sozinha com ele para esse recinto, e até o momento que ela sai desse recinto, que ele sai logo depois, e que ela vai embora, até pedir o Uber, aquelas coisas todas e tal, ela não se mostra em nenhum momento dopada. Mas aí que houve a dúvida do juízo. Porque será que ela... Porque quando o código ele diz o seguinte, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, que é ter condição carnal, com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência. Então, os elementos que foram colocados ali, você está retratando agora, a juíza ficou em dúvida, o juiz ficou em dúvida. Será que realmente houve essa resistência? Não houve possibilidade dela resistir ao fato? Será que ela estava tão mal assim? Seja de forma pela embriaguez ou por substância entorpecente? Não tem uma clareza sobre isso. O próprio resultado da perícia técnica foi negativo. Então, o que o juiz fez? Ele entendeu pela sua absolvição, não porque ele disse que não houve crime de estupro, mas porque ela não tinha prova suficiente para condenar o André. Foi nesse sentido, por insuficiência de prova. Mas se houve o crime de estupro, pode ter ocorrido sim, o Jonas. Mas há uma dúvida, né? Mas o grande problema, a grande polêmica disso tudo é o termo, né? O estupro culposo. Até agora a gente falou muito do crime em si, né? No qual o André de Camargo Aranha foi absolvido, né? Porque ele foi acusado de estupro e o juiz, a juíza,
entendeu que não houve, né? Mas o grande problema foi o estupro culposo, e que não está que não está na sentença. Esse termo não é usado na sentença. Esse termo foi um termo usado pelo Intercept, é isso? Exato. Exatamente isso. Mas esse termo ele seria normal, porque quando você vê um crime doloso ou culposo, seria para um crime de assassinato, de roubo, de sequestro, no meu entendimento, um atropelamento, para estupro também. O legislador ele fez o seguinte: quando ele fez o Código Penal, ele dividiu em duas partes. A parte geral, depois a parte especial. Na parte geral, ele coloca todos os elementos que você precisa identificar para poder entender algumas questões, como se o crime foi doloso, se o crime foi culposo, se o crime foi consumado, se foi tentado, se não houve resultado, se houve um erro sobre um elementar do tipo. Às vezes um detalhezinho do tipo que você coloca acreditando que seja e que não foi, aí já muda toda a história. Então, toda essa parte de análise, você tem como referência a parte geral do Código Penal. Aí você vai lá para o artigo 20 do Código Penal, que ele vai dizer o seguinte: o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Aí tem o final, se previsto em lei. Então, veja bem, a regra qual? É o crime doloso. Se você comprovar que houve dolo, seja dolo direto ou dolo eventual, que eu disse no início, ele vai ser punido pelo crime que ele praticou, de forma dolosa. Mas se for de forma culposa, por um erro sobre elementar do tipo, ou por negligência, imprudência ou imperícia, ele vai ser punido só se tiver previsão em lei, que é a parte final do artigo 20, se previsto em lei. Existe previsão de crime de estupro culposo? Não existe previsão legal para o crime de estupro culposo. Um exemplo que existe é o crime de receptação. Aquele cara que adquire um produto que é de roubo, né? Geralmente o cara compra um celular, mas o celular alguém roubou, aí vendeu para ele, o preço está diferente demais, aí achou uma vantagem maravilhosa, mas ele não tem intenção de comprar o produto de roubo. Mas, pelo valor, ele pode até, acho que deve ter... Não, ele fica pensando, mas na dúvida, não, vou comprar. Aí compra do cara. Então, ele não tinha intenção de comprar algo que seja de roubo. Mas, pela circunstância, ele sabe que, pode ser de roubo. Então, nessa dúvida... Ele correu o risco. Né? Correu o risco. Então, ele está assumindo o risco ali. Aí, o que acontece? O legislador, ele coloca nessa situação, mesmo ele não tendo intenção, eu não quero comprar produto de roubo. Ele fala isso. A intenção não é comprar produto de roubo. Mas ele comprou produto de roubo. Então, ele não incorreu na questão dolosa, mas ele incorreu na questão culposa. E aí, o tipo penal de receptação tem lá, receptação culposa. Aí ele pode responder por crime culposo, que é o final do artigo 20, porque há uma previsão legal. Mas se ele pratica um crime de estupro, não com intenção, com dolo, nem assumindo o risco de produzir, mas de uma forma culposa ele praticou, ele não pode responder, não pode ser punido, na verdade, porque não há previsão legal de crime de estupro culposo. Não existe essa previsão legal. Ainda que haja o crime de estupro culposo, ainda que ele possa ter praticado sem intenção, sem assumir o risco, por negligência, imperícia, imprudência, uma situação ou outra. Eu digo de forma genérica, não só o crime de estupro, mas qualquer outro tipo de crime. Ele pode responder de forma culposa, se houver previsão legal. Como não há previsão legal de crime de estupro culposo, ele não pode responder por crime de estupro culposo, porque não há previsão legal. Perfeito. Bom, galera, a gente está conversando aqui com o advogado criminalista Moisés Pedro. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha para beber água, bota o anúncio rapidinho aí, né, os nossos apoiadores culturais, e daqui a pouquinho a gente volta. Só beber uma água rapidinho, já estou voltando. Queria aproveitar rapidinho e mandar um abraço aí para o Marcos da Silva, desejou boa tarde para a gente, e para o nosso colega de trabalho, Cláudio Montenegro, desejando boa tarde, falando assim, duas feras juntas. Se tu tá aqui, somos três, né, velho? Grande abraço aí. Grande abraço. Isso aí, galera. Então, o programa é do Catete aqui na sua Rádio Pop Rio, 98,7 FM. Fala pra gente, o que você achou desse negócio de estupro culposo? Entre na nossa live no Facebook, né, o @Rádio Pop Rio, ou então mande mensagem pelo nosso WhatsApp, 2547-1404, 2547-1404, ou simplesmente telefona, que a gente coloca você no ar. Valeu, gente? Vamos que vamos. Você está na Rádio Rio, o jeito jovem de fazer rádio. Pinheiro Guimarães, Colégio de Corpo e Alma. Mesmo é colégio moderno.
plano de corpo inteiro, colégio de corpo e alma. Estudar é vencer, vamos crescer, olha aí vem o dia de amanhã. Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, colégio de corpo e alma. Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, colégio de corpo e alma. Hostel República, hospedagem temática no Catete. ZYU 240, Associação Difusora Comunitária do Catete, Rádio Pop Rio FM 98,7 MHz, Rio de Janeiro. Não permita que o coronavírus atinja você. Alguns procedimentos básicos são extremamente importantes, como lavar bem as mãos com sabão líquido ou passar álcool gel 70. Evitar locais aglomerados e ao tossir e espirrar, cubra a boca e nariz. O coronavírus é transmitido através do aperto de mãos, tosse ou espirro. Ao apresentar sintomas relacionados a tosse, febre e espirro, dirija-se a um posto de saúde. Proteja-se. Não deixe que o coronavírus acabe com a sua festa. Jornalismo, FPG, Faculdade Pinheiro Guimarães. Aqui seu talento vira notícia. Às vezes a vida nos põe à prova, mas com foco e dedicação dá para otimizar o tempo e contar com cursos de excelência e plataformas que fazem a diferença. Faça Cruzeiro do Sul Virtual e mude sua vida no seu tempo. Informações: Rua Silveira Martins, 153. Telefone 2557-2064, a 100 metros da Estação Catete do metrô. Você está assistindo É do Catete. Bom, voltamos com o programa do Catete aqui na sua rádio Pop Rio 98,7 FM, com transmissão simultânea também pelo nosso site www.radiopoprio.com, né? Tá rolando uma live agora, nesse instante, na nossa página do Facebook. Entra lá, @Rádio Pop Rio, ok? Estamos aqui hoje com o advogado criminalista Moisés Pedro. Estamos falando sobre o caso lá de Jurerê Internacional, em Florianópolis, Santa Catarina, que é o caso da Mariana, né, a Mariana Bosch Ferreira, que acusa, né, que acusou o André de Camargo Aranha por estupro numa casa de show chamada Café de la Musique, né, lá na Avenida dos Merlins, ou Merlins, né, não sei, num evento chamado Music Sunset. O processo teve mais de 2.000 folhas, não é isso? Mais de 2.000 folhas. 2.000 folhas. E a sentença, 51 páginas. 51. Estou aqui tentando voltar lá em cima, cheguei na página, na folha 1. É coisa, cara. E assim, o que eu acho também interessante nesse caso todo foi os próprios amigos dela, não, porque ela teve foram arrolados, que fala, né? Sim. Arrolados no depoimento. Foram 8 testemunhas, né? A vítima e mais o informante, que é a mãe da vítima, para a defesa. E para a acusação, foram 4 testemunhas, né? No caso de, 8 testemunhas de acusação, sim, acusando o André de Camargo, mais a vítima, e ainda teve 4 depoimentos a mãe, que foi uma informante, sim, né? Informante. A mãe foi informante, porque a mãe não estava, a mãe só informou o que aconteceu a partir do momento que a Mariana chega em casa, ou a partir do momento que ela pede um Uber para chegar em casa, porque ela, dentro do Uber, ela liga para a mãe dizendo que estava a caminho. E para defender o André, foram 4 testemunhas que são os amigos dele, e entre esses amigos está o Roberto Marinho Neto, que vem a ser neto do Roberto Marinho, né? Então, assim, foi uma galera de peso, né? De dinheirinho que estava lá no camarote. Você disse ainda agora que o juiz, ele, de uma certa forma, ele foi meio omisso
Não foi isso que foi o termo que você usou? Não, o veja que bem, você... é porque ele fala o seguinte, na fase final da sentença, a sentença ela tem o seguinte, ela tem a primeira parte que é o relatório. Ele pega, analisa todo o processo e vai apontando do início até o fim do que ele viu no processo. Faz o relatório de tudo. Aí depois desse relatório, depois de ele ver tudo, em vez de ele falar assim, ó, vou condenar ou vou absolver, antes dele falar isso, ele faz uma parte intermediária que ele chama de fundamentação, onde ele vai dizer por que ele vai condenar ou vai absolver. Nessa parte de fundamentação, Jonas, olha só, eu até separei aqui, ele diz o seguinte, ó, no caso, não se desconhece que há provas da materialidade e da autoria, pois o laudo pericial confirmou a prática de construção carnal e ruptura iminal recente, folha 764 e 765. Ele prossegue. Também não se ignora que a ofendida havia ingerido álcool. Não se ignora, ela havia ingerido álcool, ele constatou isso. Contudo, pela prova pericial e oral produzida, considero que não ficou suficientemente comprovado que Mariana Borges Ferreira estivesse alcoolizada ou sob efeito de substância ilícita, a ponto de ser considerada vulnerável, de modo que não pudesse se opor à ação de André ou oferecer resistência. Ou seja, na própria fundamentação dela, após analisar todo o processo, fazer o relatório de tudo que ela viu no processo, e antes dela decidir, ela tem no seu livre convencimento, assim, ó, eu entendo que ela não estava a ponto de ser considerada vulnerável, de modo que não pudesse oferecer resistência. Então, ela, de uma certa forma, ela chegou a uma conclusão de que, nesse caso, não houve o tipo penal em si. Era uma juíza, né? Mulher. Eu falo juiz, que tem juíza pra caramba, né? A gente acaba falando juíza. O juízo, vamos falar juízo. Né? Que aí você pega Não, assim... Mas o juízo, o que ele fez? Ele entendeu que, na verdade, não há provas... Assim, desculpa, não há prova, não. Ela fala o seguinte... aqui, ó. Considero que não ficou suficientemente comprovado que Mariana estivesse alcoolizada ou sob efeito de substância ilícita, a ponto de ser considerada vulnerável, de modo que não pudesse se opor à ação de André ou oferecer resistência. Não há prova, não foi suficiente comprovado. Então, por isso que ela disse, ó, não é que não houve crime, não há prova suficiente de que ela não ofereceu resistência. Mas só o fato de constatar que houve um crime, ele não deveria ter sido condenado? Não, pela palavra dela, não poderia ser considerado somente a palavra dela. Porque tem um conjunto de provas. Entendeu? Tá. Não existe uma prova tarifada, como existia antigamente. A palavra da vítima falou, acabou. Não. Ele tem que considerar todo o conjunto probatório. Aí cai mais ou menos naquele caso do Neymar, que ela acusou que o Neymar aquela menina acusou que o Neymar tinha agredido, tinha feito uma agressão, mas ela afirmou, só que os laudos, o próprio vídeo que ela gravou, nada disso provava que ele tinha feito. Então, todas as testemunhas que foram ouvidas, o próprio laudo pericial, tudo levou a entender o seguinte, cara, não tem uma prova concreta de que realmente houve esse estupro de vulnerável ali, na forma do parágrafo 1º, não pela idade. O 217A fala da idade, mas o parágrafo 1º, que é o caso que está em discussão, não foi comprovado de forma eficaz. Então há uma dúvida. Então, como não há suficientemente uma prova produzida, essa dúvida fez com que o juízo fizesse o seguinte, ó, vou absolvê-lo por insuficiência de prova. Não porque houve um estupro culposo, não nesse sentido, mas porque não há prova suficiente para a condenação. Nesse caso, então, eu entendo, né, posso estar entendendo errado, é que, na verdade, houve um consentimento dela para o ato, e após o ato, ela se arrepende, né, sei lá, do aluno. Tanto que foi muito rápido, em 15 minutos eles... porque ela não subiu forçada. Se você for ver a imagem, ele não pegou ela e subiu forçada. Não, eles estavam de mãos dadas, ajudando, subindo. Até então não havia que ela estivesse sendo forçada a fazer, ir para um determinado local para fazer isso ou aquilo. Não. E depois ela sai de boa. Depois ela desce de boa, parece na imagem ela atravessando a rua, andando. Então, quer dizer, o juiz, ele, ao dar sentença, como eu falei lá atrás, ele não pode condenar uma pessoa sem ter dúvida. Ele mesmo diz na sentença lá, é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente. É terrível. Você botar uma pessoa inocente na cadeia, sim, é complicado. Então, por isso que ela, por insuficiência de prova, é o 386.7 do Código de Processo Penal, ele foi lá e absolveu. Tá. Não é definitivo. Veja bem, existe um prazo de recurso. Possivelmente o Ministério Público talvez não, porque ele não quer recorrer, né? Ele mesmo pediu a absolvição, né? Certo. Agora, outra coisa, quando eu falei o negócio de juiz ou juíza, sim, é porque, assim, muitas mulheres
obviamente, estão indignadas. Eu mesmo fui um que fiquei indignado. Tenho 4 filhos, desses 4 são 3 mulheres. Claro. Eu tenho 18 netos, e desses 18 netos, 13 são meninas. Então, assim, eu fico vendo, né, as minhas filhas, fico vendo as minhas netas, né, minhas sobrinhas, afilhadas, e as meninas em geral. Acho que a pessoa consciente, independente de ter filhos ou filhas, ou netas e afilhadas e tal, tem que ter esse tipo de consciência. Sim. Mas, assim, o que eu estou perguntei da juíza é pelo seguinte, pelo fato até mesmo dela ser mulher... Na verdade, é juízo. Eu estou vendo aqui a sentença, Dr. Hudson Marcos. Tá, então é um juiz. Tá. Porque a impressão que eu tinha que era uma juíza, e que esta juíza teria, se ela tivesse, entre aspas, mordida, esse cara estrupou uma menina, uma mulher, movimento feminino, meu corpo, minhas regras, aquelas coisas todas, e bumba, bota esse cara pro saco. E aí ele ser... Então, quer dizer, nesse caso, então, houve realmente uma imparcialidade, né? A meu ver, pelo que eu li a sentença, ele foi imparcial, né? Porque ele foi... São 50 páginas falando, explicando porquê, analisando cada ponto, cada depoimento, ele transcreveu alguns depoimentos. Ora, fulano disse isso, o outro disse aquilo, e foi bem fundamentado, a sentença foi bem fundamentada, que é diferente do que foi colocado pela imprensa, né? Estupro culposo, na verdade que não ocorreu isso, né? Show de bola. Bom, galera, conversamos aqui com o advogado, o Moisés. Brigadaço pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado pela sua presença. Daqui a pouquinho tu tá no ar com o programa, né? Às 17 horas com o Rafael Chamos aqui no programa Transformando Sonhos, com a Unijazz Brasil. Quem é o convidado de hoje? Hoje é Glauber Rezende. Vamos falar sobre ensino de música no ensino médio. No ensino médio, né? E aquele projeto social aqui na área do Catete, já tá rolando? A gente estava esperando essa fase de pandemia aí passar, né? Para a gente poder começar a conversar onde vai ser o local e a gente receber as crianças, adolescentes, para poder começar a aula de música gratuita aqui no Catete. Então, beleza. Então, vocês agora conversaram com o advogado Moisés Pedro, né? O advogado criminalista. E daqui a pouquinho vocês vão conversar com radialista, comunicador e presidente da Unijazz Brasil. Tá bom, gente? No programa Unijazz Brasil Construindo Sonhos. Transformando sonhos. Isso aí. Eu não acerto, né, cara? Transformando sonhos. Mas é isso aí. Bom, Matheus, bota só aquela vinhetinha e vamos com um giro de notícias? Giro! Rapaz, vou começar falando de futebol. Ô, desgraceira, sou. Meu time, velho. Meu time virou saco de pancada. O Flamengo foi atropelado pelo Atlético Mineiro e perde nova chance de ser líder. Tomou de 4 de novo, velho. Brincadeira, não. Cruel é ter que ficar aturando os vascaínos zoando a gente, né? O muro da sede do Flamengo é pichado após goleada e faixa critica Domenech Torrent de Jumenech. Essa galera é cruel, né? O Fluminense perde para o Grêmio e dá adeus à série invicta no Brasileirão. Perdeu por 1-0 no Maracanã. Com pênalti no último minuto, Botafogo perde para o Bahia e volta ao Z4. 1-0 para o Bahia em Salvador. E o Vasco perde para o Palmeiras e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão. Né? Perdeu por 1-0 em São Januário. Né? Apanhar em casa é complicado, né, cara? Falta de respeito isso, mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar sobre política. Candidato à reeleição no Rio, o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, a pagar uma multa de cerca de R$5 mil por realizar propaganda institucional em período eleitoral, conduta vedada pela legislação eleitoral. De acordo com a ação movida pelo também candidato à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes, do DEM, placas com propaganda da Prefeitura foram fixadas na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. Crivella vai recorrer da decisão. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Bora lá, falando de saúde, né? Deixa eu ver se tem mais. Vamos lá, saúde. Saúde, o estado do Rio chegou a 316.170 casos
confirmados de Covid-19 no último domingo. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, os óbitos não foram contabilizados, por causa de uma instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, desde a última quinta-feira, dia 5. Não foi possível atualização completa das bases de dados. Continuando falando sobre saúde, a partir de janeiro do ano que vem, a Fiocruz vai começar o processo de fabricação de 210 milhões de doses da vacina contra o Covid-19, em parceria da Universidade de Oxford, no Reino Unido, com a companhia farmacêutica AstraZeneca. Acho que é isso mesmo, AstraZeneca. As informações são de Nízia Trindade Lima, presidente da Fiocruz, em entrevista ao Estado de São Paulo. Né? E falando também daqui a pouquinho, tem mais uma notícia, mas vou fechar o programa com essa última notícia. Né? Falamos aqui já sobre o caso Mariana, e vamos aproveitar, já que ele falou do caso da Mariana, vamos falar do caso do Robinho. As gravações do caso Robinho na justiça italiana, a mulher estava completamente bêbada. Olha isso aí, Moisés. Exclusivo. Se mostra trechos da sentença judicial e da transcrição dos grampos que levaram o jogador a ser condenado em primeira instância na Itália. Diretoria do Santos e o próprio Robinho anunciaram suspensão do contrato. Rapidinho, só para a gente voltar lá, a gente já se despediu, mas não podia deixar de passar. São casos totalmente diferentes, né? A menina estava embriagada, totalmente embriagada, que não foi o caso da Mariana, não é isso? Mas o caso do Robinho foi onde? Foi lá na Itália, né? A legislação, tem que ver a legislação de lá, né? Perfeito. Lá. Também não é a mesma coisa. Perfeito. Bom, galera, só para lembrar, estamos entrando essa semana, a Rádio Pop Rio completa 13 anos no ar, né? Com a regulamentação da Anatel, no dia 13 de novembro agora. Tem aquela musiquinha de parabéns, né? Não tem? Fala aí. Então, a gente está completando 13 anos no ar e queria agradecer aí a Pop Rio, né? Essa oportunidade que ela está dando para gente, para mim e para todos. Que isso aí? Esse parabéns não acredita nisso, não. Chegou a hora de apagar. O carequinha. Então, já parabéns à Rádio Pop Rio, né? A gente está está se reestruturando, está melhorando aqui as partes físicas, e eu espero que para o ano que vem, no aniversário da Rádio Pop Rio, a gente possa estar presenteando a todos os ouvintes, né, que nos acompanham, que acompanham a nossa programação. E também gostaríamos de avisar que a Pop Rio já está em ritmo de final de ano, né? Já tem árvore de Natal, já tem pisca-pista, já tem a guirlanda, né? Aquilo ali não é guirlanda que fala o nome? Não é aquele troço ali, é guirlanda, aquele troço ali? Sim, enfeite, né? Tem um enfeitezinho, acho que é guirlanda, acho que é um negócio. Aqueles bagulhinhos que a gente pendura na porta, galera, que tem um negocinho verde, fica o Papai Noel com a bolinha, já tá enfeitado aqui, já estamos em ritmo de Natal. Então, assim, estamos preparando tudo para o final de ano, torcendo para que 2021 seja bem melhor que 2020, que 2020 foi pesado, foi carregado, né? Bom, então é isso. Vou aproveitar também, já estamos terminando, infelizmente. Outra notícia, falamos aí do Joe Biden, né? Foi eleito, ganhou, né, nas eleições lá do presidente dos Estados Unidos, só que o Donald Trump está questionando, vai botar na justiça, contagem de votos, então está havendo muito questionamento. Então, assim, eu sinceramente ainda não entendi qual vai ser a boa para o Brasil, se é ficar o Donald Trump ou o Joe Biden, né? Porque já disseram que o Joe Biden mandou um recadinho que se o presidente da República aqui, o Bolsonaro, não toma conta da Amazônia, que ele vai ter uma intervenção mundial contra o Brasil, né? Para tomar conta da floresta amazônica. E o presidente já falou: pode vir, porque ele está te esperando. Eles vão dar de cara, tô achando que a Amazônia vai ser a segunda Vietnã na área deles aí. Porque os militares do Rio de Janeiro, do Brasil, são muito bem preparados, né? Não subestimem nossas Forças Armadas, não, porque elas são bem preparadas.
Então o negócio é meio complicado. Só que o Trump também é meio maluco, né, cara? Aquele cara é meio louco. O cara é... Né, pro pessoal que é evangélico, né, que acredita muito na volta do que tem um anticristo, aquelas coisas todas, eu olho pro Trump e eu vejo o tal do anticristo aí. O cara é meio louco. Eu sou meio assustado com esse cara aí. Bom, galera, e para encerrar o programa, né, queria agradecer a presença de todos, mais uma vez agradecer a presença aqui do meu amigo Moisés Pedro, participou, meu querido amigo Matheus, não dei para ele boa tarde quando nós chegamos, né, Matheus? Fui direto, me desculpe, meu amigo Matheus, meu parceiro, meu fechamento, tá comigo direto aqui em todos os programas, e vamos encerrar o programa fazendo uma singela homenagem Você acabou de ouvir Educadete na Pop Rio.